Oi, Elivaldo, bom dia, boa semana. Obrigado, Nádia. Bom dia para você também, para você que nos acompanha. Uma ótima semana. Falar em vacinação, só para a gente comentar e dar informação também, né? Ontem o governador de São Paulo, João Dória, anunciou, Elivaldo, que a vacinação completa da população de São Paulo, que estava prevista para outubro, agora vai ser concluída no dia 15 de setembro. Todos os paulistas e paulistanos acima de 18 anos devem ser vacinados até o dia 15 de setembro. Isso já provocou uma ciumeira no Twitter. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já disse que isso só acontece graças ao Ministério da Saúde. O governador de São Paulo já disse que é recalque. Enquanto isso, houve uma grande manifestação em São Paulo ontem com a participação de motociclistas liderada pelo presidente Bolsonaro. E por aí vai, Elivaldo. Foi o final Nádia, de semana. Da boa notícia anunciada pelo governador João Dória, uma coisa da vacinação e realmente tem a ver com o Programa Nacional de Imunização. Não existe ilhas assim em relação a esse aspecto. Se fosse por isso, o estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, comprava as vacinas todas, vacinava todo mundo ali ligeirinho, né? Na verdade, tem a ver sim, tem uma ligação com o Programa Nacional de Imunização. Agora, claro, tem o componente político. João Dória está aí lutando para ser candidato à presidência da República, para viabilizar a candidatura no PSDB e fora do PSDB, naturalmente projetando a sua imagem Brasil afora. E tem como principal adversário o presidente da República, que ontem foi lá para a porta do governador João Dória realizar um passeio de motocicleta e fez, de fato, uma manifestação de conteúdo político. Ou seja, é a disputa política que já está nas ruas no Brasil. E a gente tem uma nota triste que o ex-prefeito de Agricolândia e médico Antônio Ribeiro Barradas, de 64 anos, morreu no início da noite do último sábado, vítima de um AVC, que é um acidente vascular cerebral ocasionado por um aneurisma. O médico estava internado desde a última quinta-feira, quando passou por um procedimento cirúrgico, mas infelizmente não resistiu, Elivaldo. A morte do médico foi confirmada numa nota divulgada pela família. Antônio Barradas foi prefeito de Agricolândia por 2 mandatos e atuava como clínico geral na unidade de pronto atendimento aqui em Timon e em alguns hospitais aqui de Teresina também. Pois é, Nádia, eu estive em Agricolândia para uma reportagem para o Piauí que trabalha no final de semana, no último sábado. Eu já percebia esse clima já de muita preocupação dos moradores. Doutor Barradas tinha assim, uma grande aceitação, uma grande liderança política lá do município, pequeno município aqui do Médio Parnaíba, já tinha esse clima de muita preocupação. Lamentavelmente, a noite de sábado chegou, ele não resistiu às consequências do acidente vascular cerebral e acabou morrendo. Ontem o corpo foi velado aqui em Teresina, depois levado lá para Agricolândia. Antônio Barradas, como você disse, foi prefeito 2 vezes da cidade de Agricolândia e tinha-se um grande prestígio e admiração por parte de todos os moradores do município. O atual prefeito Ítalo Alencar decretou luto oficial de 3 dias e o clima realmente lá foi de muita comoção. Bom, Elivaldo, falando de política, a gente tem aí já os passos do PSB com o ex-governador Wilson Martins, seguindo em direção ao Palácio de Karnak. A gente já viu aí nos últimos meses essa movimentação. A possibilidade da saída de Wilson Martins do PSB. Nádia, é o que se comenta, né? Que o ex-governador Wilson Martins estaria de malas prontas para migrar para um partido maior, de maior envergadura, que esse partido seria o MDB, para no MDB disputar uma cadeira de deputado federal no ano que vem. Porém, essa decisão não foi tomada ainda, até porque os políticos, Nádia, estão muito com o pé atrás em relação a essas regras eleitorais para o ano que vem. Se ficarão as atuais com proibição de coligações proporcionais, aí a situação do PSB fica difícil, ou se passa o chamado voto distrital misto ou distritão, isso aí já melhora um pouco a situação dos pequenos partidos. O PSB, que já foi grande do Piauí, se desidratou bastante. Então, ninguém sabe o destino de legendas como o PSB. Mas, mesmo assim, o Wilson Martins tem se comunicado com as bases e pedido, inclusive, para aqueles casos em que os diretórios já estão vencendo, né, aqueles mandatos, não, pois renovem, mantenham o partido no interior do estado. Essa tem sido a orientação do ex-governador Wilson Martins. E no próprio PSB, há um outro caso que envolve um parlamentar estadual, o deputado Gustavo Neiva, que está ainda em dúvidas em vários aspectos, eu imagino. Primeiro, se acompanha o partido nessa migração
para a base governista, já que ele liderou até então, até o final do ano passado, ele está meio silêncio agora, mas liderou até o final do ano passado a bancada de oposição ao estado do Piauí, porém o partido dele, o PSB, definiu por um caminho de aliança ao governo, mas Gustavo Neiva ainda está um pouco indeciso, inclusive, ultimamente ele tem recebido muitos convites para ingressar no Progressistas e assim permanecer na oposição. É outro que também tem uma situação de indefinição nesse campo político. Tem tratado isso com muito cuidado, com muito zelo para definir a posição para 2022. Bom, Elivaldo, outra nota triste do final de semana é a morte do ex-vice-presidente brasileiro Marco Maciel, pernambucano, que morreu aos 80 anos. Está aí, ele que era no estilo muito moderado, muito tranquilo, né? Foi por 2 vezes vice-presidente da República. E nesse final de semana, então, os brasileiros se despediram do ex-vice-presidente Marco Maciel. Ele era chamado assim, o construtor de consensos, muito discreto. Marco Maciel, ele foi do PDS, depois ingressou no PFL, com aquele rompimento no final da ditadura militar, quando ele apoiou a candidatura de Tancredo Neves, e ali construiu uma vida pública nessa transição para a democracia. Foi ministro da Educação no governo Sarney, ministro-chefe também da Casa Civil, aí depois foi 2 vezes, foi 8 anos vice-presidente, com uma descrição impressionante, o papel que Marco Maciel desenvolveu. Pernambucano, em Pernambuco ele foi tudo, de governador ainda indicado por governos militares, até senador da República por 2 oportunidades. Morreu em Brasília e deixa assim, eu diria, uma lembrança muito forte no meio político, sobretudo aí nas décadas de 70 e 80 e até de 90, quando ele foi até 2002 vice-presidente do país. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, quem não está parado também é o senador Elmano Ferrer, já em andamento o projeto de tentar uma vaga de deputado federal. Na semana passada, no final de semana, ele visitou o município de Campo Maior, que realizou aí o tradicional festejo de Santo Antônio, santo padroeiro de Campo Maior. Este ano, lógico, pela pandemia, não teve festejo assim muito participativo, mas ele vestiu até o gibão em busca de um cavalo selado. Para tentar a sorte na eleição do ano que vem. Olha, aí já tem um selado aí na frente dele. Será que ele montou? Bom, o cavalo passou, mas só que tinha um já montado já, né? Ele não quis tirar esse aí para montar. Se tirar esse aí para montar, mas ele está doido para encontrar um cavalo selado e em condições de montar e seguir esse caminho de construir uma vaga para a Câmara Federal, que não é fácil, ele sabe disso. Por isso que ele está correndo atrás, Nádia. O velhinho que ficou muito tempo aí em virtude da pandemia, né? Muito restrito, né? Muito contido, até pela idade, agora já deve ter sido vacinado com as 2 doses e começa as andanças. As andanças, né? Tem que correr muito, exatamente, tem que correr muito, não é fácil. Mas ele está muito otimista. Com o gibão aí já todo característico, e começou bem por Campo Maior, de Santo Antônio. Santo Antônio, é exatamente um festejo religioso da maior importância. Ele tem uma proximidade muito grande com o prefeito Joãozinho Félix, que é do MDB, mas ele tem uma aproximação muito grande, tem levado benefícios para o município, então ele aposta muito no apoio aí de prefeitos Piauí afora. Elivaldo Barbosa, muito obrigado. Gostou da vitória da seleção brasileira? Gostei, Nádia. Excelente, né? O SBT estreando muito bem na cobertura, na transmissão da Copa América. Ontem o Brasil venceu 3-0. O Gabigol marcou o seu golzinho, eu estava precisando também. Né? Pois é, rapaz, que bom, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar esses gols. 3-0, Brasil contra a Venezuela na estreia, abertura da Copa América ontem, lá no Mané Garrincha, em Brasília. E também o Campeonato Brasileiro. Bom pro Flamengo, do Elivaldo. Bom pro São Paulo, não. Só que não, né? Tem que botar o 4 de julho de Tem novo, que avisar pro Crespo que para crescer na tabela tem que marcar pontos. É verdade. Alguém tem que dar essa informação para ele. Tem que dar, exatamente. Eu vi o Ellison alertando aí no nosso grupo essa necessidade. Mas o São Paulo tem tudo para recuperar, mas está mal. Começou mal o campeonato. Começou. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã.